Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar na aula de hoje a união estável, que é um assunto muito importante aí do direito de família. Antes da Constituição de 1988, não se usava o termo união estável, e sim concubinato. Portanto, antes da Constituição, falava-se em concubinato. Após a Constituição de 88, fala-se em união estável e também em concubinato, mas o concubinato é algo diferente de união estável. Já já eu explico esta diferença. Muito bem. A Constituição, então, no artigo 226, parágrafo 3º, passou a prever a união estável como entidade familiar. E diz o seguinte: a união estável é uma entidade familiar e deve ser protegida pelo Estado. Muito bem, é uma entidade familiar que deve estar sob a proteção do Estado. Como que o Estado protege a união estável? O Estado protege através de lei cogente, uma lei de ordem pública. Ok? A Constituição é de 1988, mas a primeira lei sobre união estável só veio em 1994. Portanto, foi a Lei 8.971 de 94. E essa lei acabou prevendo, definiu união estável, acabou prevendo direitos sucessórios, em suma, regulou o assunto. Lei 8.971 de 94. Mas esta lei teve uma vigência muito curta, porque ela foi revogada em 1996, portanto, menos de 2 anos depois. Ela foi revogada pela Lei 9.278 de 96. 9.278 de 96. Que, por sua vez, também teve uma vigência curta, porque veio o Código Civil, né? Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003. E o Código Civil também disciplinou a união estável. Portanto, nós temos 3 leis: a Lei de 94, a Lei de 96 e o Código Civil. Estas 2 leis anteriores foram ou não revogadas? Primeira corrente: sim, houve revogação total dessas 2 leis anteriores. É a chamada revogação global. Revogação global é quando a nova lei disciplina toda a matéria, as leis anteriores sobre essa matéria são revogadas. Então, se a nova lei, como o Código Civil, disciplinou tudo que essas leis disciplinam, então essas leis foram revogadas. É a revogação global. Esta é a primeira corrente. Uma segunda corrente entende que não houve uma revogação total dessas 2 leis. Essas 2 leis ainda mantêm a vigência em alguns aspectos, que eu já vou falar daqui a pouco. O argumento: o Código Civil é uma lei geral. Essas 2 leis são leis especiais. E tem aquele princípio hermenêutico: lei geral não revoga lei especial. Portanto, esta segunda corrente mantém a vigência da Lei de 94 e mantém a vigência da Lei de 96 em alguns aspectos. Quais são os aspectos? Aqueles aspectos que não foram disciplinados no Código Civil. Porque praticamente o Código Civil cuida de tudo que essas 2 leis cuidam. Essas 2 leis trazem conceito de união estável, o Código Civil também traz. Essas 2 leis prevê alimentos, o Código Civil também prevê. Essas 2 leis prevê direitos sucessórios, o Código Civil também prevê. Então, naquilo que o Código prevê e essas leis prevêem, também então, ocorreu a revogação. Então, o que sobrou dessas 2 leis para esta segunda corrente? Da Lei de 94, sobrou o usufruto vidual, que eu já vou explicar mais para frente. O usufruto vidual, porque a Lei de 94 previa o usufruto para o companheiro sobrevivente.
Quer dizer, quando morria um dos companheiros, o sobrevivente tinha usufruto sobre os bens. O Código Civil não prevê isso. Então a lei de 94 estaria em vigor somente no tocante ao usufruto. A lei de 96 prevê o direito real de habitação para o companheiro. Então, em caso de morte, o sobrevivente tem o direito real de habitação, de continuar morando no imóvel lá. O Código Civil não disciplina o direito real de habitação, então continuaria em vigor o direito real de habitação. Ok, então fazendo um resumo de tudo isso que eu disse agora. Vamos lá. A união estável é uma entidade familiar que deve ser protegida pelo Estado e o Estado a protegeu disciplinando através de leis. A primeira lei foi a lei de 94, que é a lei 8.971. Depois veio a lei de 96, que é a lei 9.278. E depois veio o Código Civil. Primeira corrente, o Código Civil revogou completamente as duas leis, porque a lei posterior, que disciplina toda a matéria, revoga as leis anteriores. Aliás, a lei de 94, para essa primeira corrente, já teria sido revogada pela lei de 96, que a lei de 96 disciplinou toda a matéria. Então, revogou a de 94. E o Código Civil, como disciplinou toda a matéria, revogou a lei de 96. Então, para esta primeira corrente, essas duas leis estão revogadas. Para uma segunda corrente, diz que não houve revogação total, porque o Código Civil é lei geral e a lei geral não revoga a lei especial. Portanto, sobraria ainda alguma coisa dessa lei. O que é que sobraria? Da lei de 94, sobraria o chamado usufruto vidual. Isto é, quando um dos companheiros morre, o outro tem usufruto dos bens. Porque o Código não disciplinou o usufruto. E da lei de 96 sobraria o direito real de habitação. Quando um dos companheiros morre, o outro tem o direito de continuar morando no imóvel, porque o Código Civil não disciplinou o direito real de habitação. Ok? Muito bem. Depois eu vou falar melhor sobre o que é esse usufruto vidual e o que é o direito real de habitação. Mas o que vocês precisam saber é o seguinte: se houve ou não revogação dessas duas leis anteriores. Então, saber expor a polêmica sobre o assunto.